A lição é 7, o tema é responsabilidade é individual e a nossa palavra-chave é responsabilidade. A paz do Senhor, ótimo dia para vocês. Provavelmente no momento que eu estou gravando esse vídeo você já tenha passado pela sua escola dominical. Então eu quero apenas elencar algumas questões importantes para o nosso dia a dia, até para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos nessa aula tão maravilhosa, não é mesmo? Então é sempre bom lembrar, eu sempre aviso os irmãos aqui, que é importante você pensar o tema sempre focando numa verdade, numa realidade prática, vamos dizer assim, na sua turma, na sua congregação. Que a realidade são muito diferentes. Nosso país é um país continental muito grande, que tem algumas diferenças. De repente na sua turma você tem aluno de 60 anos, 40 anos, 20 anos, tá? E você precisa então trazer uma aula que você gostaria de assistir, uma aula que você possa sentar ali no mínimo uma hora, né? Que geralmente é esse o tempo para você aprender a palavra de Deus, tá? Eu quero dizer para os irmãos em relação à responsabilidade individual, em relação ao pecado. O pecado, ele rodeia todos, né? O salmista no capítulo 51, ele fala no pecado fui gerado, né? Então mais à frente ele fala assim, dá-me um coração novo. Irmãos, quando a gente é jovem, né, muito mais jovem, eu lembro que a gente às vezes ficava nessa situação em relação ao pecado, que parece que só jovem peca. Eu lembro que muitas das vezes eu pensava assim, depois da Santa Ceia, quando passar a Santa Ceia, nós reuníamos o grupo de jovens e falava, ufa, parecia que, né, nós ganhamos mais o salvo-conduto para 30 dias, porque parecia que havia uma carga em cima do jovem. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o pecado rodeia todos. O pecado está colocado na porta de todos, né? E precisamos tomar muito cuidado com ele. E é importante, em relação a isso, que uma vez colocado na porta, na minha porta, na sua porta, na porta da sua congregação, dos membros da sua congregação, nós temos três situações muito parecidas. Que primeiro, a gente somos atraídos pela visão. Segundo, pela sedução, né, pela vontade. E terceiro, pela posse daquilo, né? Nós podemos pegar três exemplos bem simples na Bíblia, mas existem vários outros exemplos, que seria de Eva, seria de Acã, e também seria de Davi, né? Então, Eva, no primeiro momento, ela viu, né? Foi pego pela visão, assim como Davi, assim como Acã, quando viu os despojos, e depois pelo desejo, pela vontade, pelo querer, e o terceiro é pela posse daquilo. Então são três fases de uma armadilha que é colocada na nossa frente, né? É claro que em muitas situações precisa de uma ajudinha ali do inimigo, mas em muitas situações o inimigo não precisa nem ajudar. A própria pessoa vai lá e passa por essas três fases. A questão é, o que acontece depois da terceira fase, dessas três fases, está ligado muito à questão do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão em relação àquilo. Como é que nós vamos fazer com aquilo? Você pega a Eva passa para Adão depois culpa a Deus. Você pega Davi pede com os seus comandantes, coloque então o esposo, né, da pessoa no qual ele desejou, fugiu o nome agora aqui, e ali vira uma cadeia, né, de responsabilidade que ele foi delegando para pessoas e foram dando errado. A Bíblia fala que o abismo chama o outro abismo, né? Você pega Acã teve 4 oportunidades, por exemplo, de chegar lá e dizer, opa, foi eu que peguei o despojo, vocês perderam a guerra em Ai por causa de mim. Mas o que Acã fez? Ele ficou quieto até a última instância, né? Quando foram chamadas as tribos no dia seguinte, e vocês sabem, a história está lá no capítulo 7 de Josué. Então quando foi chamada as tribos, foi chamado a tribo, depois o clã, depois a família, depois individualmente, e só então ele confessou o pecado dele, né? Então a responsabilidade, isso precisa ser muito bem frisado, ela é individual.
ela é individual. Precisamos pensar muito em relação a isso, para aplicar na nossa realidade, na nossa vida, no dia a dia. Porque o texto, o primeiro tópico da lição, vai falar muito sobre essa questão da maldição hereditária, né? Que, principalmente nós que somos pentecostais, né? Precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Eu já vi muito, né? Uma pessoa vai na igreja e aí a pessoa lá se manifesta com o inimigo na vida dela e é expulsa, depois ela volta, depois é manifesta, expulsa, ela volta. E com isso alguém começa a achar que há uma fraqueza, parece que há uma fraqueza na comunidade, nos irmãos local. E aí se vão na casa da pessoa para descobrir o que tem lá. E em seguida, de ir na casa da pessoa, já começa a investigar os familiares, para ver da onde, qual é a origem de tudo aquilo ali. E aí se chega ao veredito, à conclusão, eu já vi isso, de que aquela ali é uma maldição hereditária, né? Então, falta de leitura da palavra de Deus, né? Nós tornamos nova criatura em Cristo Jesus e as responsabilidades, uma vez estando nesse caminho, é individual, né? Tem algumas pessoas, porque a nós foi revelado essa graça da salvação e precisamos alcançar alguns, como diz o profeta Joel, como diz Judas, arrebatando do fogo, porque nós temos conhecimento, que diz a lição sobre o atalaia, né? Avisar sobre o perigo iminente. Mas a pessoa precisa tomar uma decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão enquanto ela respira, enquanto ela ainda tem vida, ela precisa tomar uma decisão. A responsabilidade é individual. E nós, como conhecedores, não ficamos isentos em relação a essa responsabilidade, porque precisamos alcançar alguns para o sangue deles não recair sobre nossas vidas. Enfoque isso aí na sua realidade local, na sua congregação. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.